Eu agradeço, senhor presidente, até porque vou fazer menção ao nome de Vossa Excelência, eu preciso de mais tempo para que Vossa Excelência tenha também direito de me apartear. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu tenho falado aqui ao longo desse primeiro semestre, principalmente sobre reformas. E analiso que o Brasil passa por necessidade de fazer uma reforma geral, principalmente na economia, que hoje todos reconhecem que a economia brasileira está capengando e precisa de intervenções rápidas para que possa conseguir não prejudicar mais a população do que a economia brasileira tem prejudicado. Inclusive aqui, recentemente, fiz menção a um ato de imbecilidade do presidente da Câmara em segurar a reforma, não contribuir com as leis que fazem a reforma na economia, tentando juntar isso ao processo de impeachment. Eu entendo que da forma que eu falei, ela foi tão clara que não precisava explicação. Mas um partido aqui do Espírito Santo, que participou por 8 anos da presidência da República e ajudou a fundar o Brasil, fez questão absoluta de interpretar essa posição que nós colocamos de imbecilidade da Câmara Federal em pensar, em misturar processo de reforma com processo de impeachment, e traduziu essa opinião nossa para que nós tivéssemos chamados os manifestantes de domingo como imbecis. E aí, o diretório estadual do PSDB, não totalmente, mas principalmente alguns membros, tiveram a inteligência rara de, aproveitando uma manifestação do povo e não do PSDB, que o PSDB está pegando carona descaradamente nessa manifestação popular, e inclusive está comprometendo a manifestação do povo, porque todos os brasileiros que participam dessa manifestação no Brasil têm rejeitado oportunistas partidários, e os partidos que tentam se misturar nessa manifestação têm sido rejeitados pela população, mas o tucanato de Vitória com o tucanato de Vila Velha resolveram patrocinar, dentro do público da manifestação, um trio elétrico e colocou 2 pessoas que nós hoje aqui queremos nos referir, porque erradamente falamos aqui o nome de Marcelo Pimentel, que é um médico, mas não foi ele que participou, é outro Marcelo, Marcelo do PSDB, que é candidato a vereador, pré-candidato a vereador em Vila Velha, junto com outro funcionário, Vitor, do Max Filho, que ao invés de estar prestando serviço em Brasília, está aqui, pago com dinheiro da Câmara para poder fazer política partidária. E eles então inventaram que o meu discurso aqui, chamando de imbecil o presidente da Câmara por estar se negando a votar as reformas, condicionando ao impeachment, eles traduziram isso como se eu tivesse feito um xingamento aos manifestantes e ficou com o trio elétrico de Vila Velha até Vitória, fazendo referência a isso. Quando eu falo de reforma, o que eu me refiro é exatamente isso. O país não precisa de estrelismo político, de lideranças oportunistas que não têm conteúdo. E pior do que conteúdo, não tem coragem de denunciar os fatos realmente existentes da comunidade. Políticos que mudam até de religião para poder aparecer politicamente, porque uns eram ateus, eram comunistas, eram comedor de criancinhas, e de uma hora para outra virou religioso, virou esquerda, direita,
viram para o lado que está no poder, ou que tem chance de chegar no poder, para poder alcançar mandatos. E nós achamos que esse comportamento é que precisa ser mudado na vida pública. As pessoas que se dedicam à política precisam entender que tem que ter posição, que não pode remar de acordo com a maré, que não pode remar de acordo com quem vai chegar no poder. Tem que ter dignidade para tomar uma posição e manter a posição. E nós temos no Brasil políticos que defendem ideologias de acordo com o momento que está acontecendo pela população. Tem políticos que são dirigidos pela mídia, quando publica o que a população quer por uma pesquisa. Não tem coragem de defender ideias. Não tem coragem de defender postura política. Tem político que rasga o que escreveu. Tem político que faz livro e depois fala que esquece o que eu falei, esquece o que eu escrevi. Isso é um mau exemplo para o país, principalmente quando isso é feito por um sociólogo, um homem que tem toda a preparação para ser um estadista, para ser um bom administrador, como o ex-presidente Fernando Henrique, que no seu desatino pela crítica do momento, dirige esse partido PSDB como um imbecil, porque traduz sempre aquilo que interessa a ele, está do lado. Um ex-presidente da República num país sério, num país que a população confere a seriedade dos seus políticos, jamais ia fazer como o Fernando Henrique faz. Um homem que toda semana se preocupa em tentar denegrir, em tentar fazer um terceiro turno da eleição que perdeu, em desrespeito aos interesses do país. Tirar uma presidente da República ou tirar qualquer administrador é um desejo que tem que ser manifestado pelo povo e não pelos oportunistas. Porque seria, no mínimo, suspeito o PSDB fazer essa campanha. Porque o PSDB perdeu nas urnas, não teve competência, não teve capacidade para ganhar a eleição. Então devia, pelo menos, ter a sensibilidade de não fazer esse tipo de campanha de impeachment. Quem tem que fazer campanha de impeachment é o povo. São os partidos que realmente não concorreram. Mas não, toda semana o presidente desse desarvorado PSDB, que eu lamento profundamente que o deputado Majés que esteja nele, é hora de pensar com o ideário que Vossa Excelência tem, com a capacidade que Vossa Excelência tem, já pensar em ir por um outro ninho, porque esse ninho não está adequado ao seu comportamento como pessoa e como político. E a cada momento nós assistimos o ex-presidente da República tentar confundir a opinião pública. Qual é o espírito público desse cidadão? Que devia estar ajudando a tirar o país da dificuldade, que devia estar hasteando uma bandeira de união pelo país, de união para encontrar soluções. Ou nós vamos viver aqui pensando só que disputa a eleição, perde, vão tirar quem ganhou porque nós não concordamos e vão entrar nós. E fica lá 8 anos como ficaram e fizeram o quê? Privatizaram a Vale por 3 bilhões e meio, que só de cadeira e mesa a Vale tinha mais de 7 bilhões de valor. Privatizou a telefonia, entregando ela ao capital internacional, e hoje a economia brasileira está sujeita a esse tipo de fiscalização, esse tipo de grampo, que o nosso país não pode nem fazer estratégia industrial, estratégia econômica, porque nós somos grampeados oficialmente pelo sistema de telefonia que está na mão do capital internacional. E isso foi uma ação insana do governo do PSDB, que não viu que se a economia, naquele momento, dependia de que a telefonia fosse privatizada, era melhor o governo ter investido recursos e mantê-la sob seu comando, porque a telefonia dá lucro, tanto dá que as empresas de fora vieram e compraram. Mas não, preferiram fazer um esquema que até hoje é escuso, que até hoje não é explicado, de privatizar um setor estratégico da economia. E nós, então, entendemos que todo sentimento político deve ser movido em favor da população, em favor da maioria, e não em favor só das hostes partidárias.
Nós precisamos de político que pensa no país, que pensa na economia, que pensa na estabilidade da nação e não pensa que só ele pode governar, porque esse princípio é o princípio do egoísmo, é o princípio da falta de compreensão de que a população tem que ter um governo que defenda os seus interesses. E nós precisamos mudar também, fazer uma reforma também nas autoridades desse país. Agora, nós estamos vendo aqui uma ação de uma promotora, Letícia Lengruber, que está processando aqui um monte de deputado sob a alegação de que funcionários desses gabinetes circulam e não estão no gabinete. Isso tudo significa o quê? Significa uma falta de responsabilidade da promotora. Porque o Ministério Público pratica o mesmo ato. Os promotores, na sua maioria, já chegam na comarca na terça e voltando na quinta. E eles teriam que ficar na comarca de segunda a sexta. A sede do Ministério Público aqui, eu encontro servidores no shopping e são comissionados e deviam ficar lá dentro. Então por que o Ministério Público quer fazer média? Uma promotora quer ficar na mídia, querendo apurar. Por que não apura no Tribunal de Justiça? Por que não apura no Tribunal de Contas, se os servidores estão lá dentro da sala 24 horas? A atividade parlamentar, ela é necessária que os servidores tenham acesso a repartições, tenham acesso à rua, porque o deputado tem que ter servidores para fiscalizar os órgãos públicos. Agora, o que faz o pessoal do Tribunal de Justiça que não vai lá e que não bate cartão lá? Por que a promotora é tão brava, ela não está processando os funcionários do Tribunal de Justiça? Por que não está processando o Tribunal de Contas? E por que ela não promove uma denúncia contra o Procurador-Geral de Justiça, que também tem servidores do Ministério Público que não vão lá? É porque são parentes? É porque são afiliados? Então, acho que esse comportamento é cínico. Esse comportamento não condiz com o cargo e com quem tem coragem. Porque ter coragem era denunciar a Assembleia e denunciar o Tribunal de Justiça e denunciar o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Mas não, as autoridades querem fazer média permanentemente. Como disse o deputado Mansur, depois de ter pedido aqui desculpa pelo que o PSDB fez comigo, no corredor ele disse que eu gosto de fazer média, eu gosto de aparecer, por isso que eu falo do PSDB. Não, eu falo do PSDB, do contexto da discussão de que o PSDB não tem moral para fazer o que está fazendo. O PSDB não pode transformar uma luta da população, uma luta de descontrole da economia brasileira, com luta partidária. Com o pensamento de que de manhã, de uma segunda ou uma terça-feira, vai tirar um presidente e vai entrar lá. E nós reafirmamos aqui. A discussão, deputado Mansur, não é que eu gosto de aparecer, é que eu tenho coragem de botar o dedo na ferida. Se eu apareço, não apareço sem mérito não, porque eu enfrento os problemas. E isso que é a discussão. Se eu ficar sem sair na mídia, para mim não faz diferença. Eu vou continuar, porque eu estou aqui sem salário, recebendo só 2.900. E estou aqui e não sai, eu chego na sessão aqui, assisto a sessão toda. Chego 3 horas aqui, só sai 6 horas. Chego 9 horas aqui, só sai meio-dia. Porque eu tenho sentimento público. Eu tenho vontade de servir, independente de receber ou não. Não quero com isso colocar nenhuma crítica a ninguém. Mas também não posso aceitar ser criticado de que o meu trabalho aqui é para aparecer. Olha, aparecer ou não é uma consequência do trabalho que você faz. Agora, eu não me nego à discussão. E nem estou reclamando que me criticaram na Cruz do Papa. Pelo contrário, eu estou aproveitando essa crítica para poder mostrar que o PSDB está infiltrando numa luta do povo. Numa luta em que eles não contribuíram nada. E eles estão hoje criticando o governo do PT, da presidente Dilma e do presidente Lula, mas tem que fazer meia-culpa. Tem que saber que eles não têm moral para criticar um governo em que eles foram durante 8 anos e demonstraram descaso com a população, demonstraram falta de sensibilidade com os pobres do Brasil. O que fez o PSDB pelos pobres do Brasil? É só responder. Eu estou abrindo o debate. O que o PSDB fez pela economia do Brasil?
e com um presidente sociólogo, um homem de alto conhecimento e de alta capacidade, que o povo brasileiro pensou: agora nós vamos ter um homem preparado, um homem que fala inglês, francês, inglês, italiano. E ficaram 8 anos. E ainda teve o episódio da reeleição, em que o presidente Fernando Henrique comprou a reeleição no Congresso Nacional, porque não existia reeleição. Deputado Enivaldo, os seus 10 minutos já da inscrição dos oradores, para aproveitar que Vossa Excelência está no raciocínio, já antecipa. Eu agradeço, Vossa Excelência, do fundo do meu coração. E aproveitando... Porque sei que Vossa Excelência faz isso regimentalmente, mas com o coração partido, porque o melhor seria eu encerrar. O restante da crítica eu tenho que fazer esse partido, Vossa Excelência. E aproveitando, Vossa Excelência, se me permite, eu fui citado. Na verdade, se Vossa Excelência observar bem o meu comentário, eu fiz elogios a Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência é um excelente jogador político, estrategista, inteligente, experiente, e Vossa Excelência está aproveitando bem e corretamente este momento. Foi nesse sentido que nós demos o nosso ponto de vista e o nosso parecer. Agora quero deixar bem claro que lhe admiro e nutro um profundo e grande respeito por Vossa Excelência. Deputado, a tristeza que eu fico é que essa referência de Vossa Excelência me transforma num idoso. Que hoje... Experiente. Quando se começa a dizer que você está experiente, que é já para dizer que ele é velho. Experiente e estrategista, e inteligente jogador. Mas, senhores deputados, hoje a gente sente a necessidade dessa reforma ética na política. É uma discussão que a gente devia fazer, uma reforma ética, porque os poderes são constituídos. E grande parte das autoridades desse poder, por não ter coragem de tomar decisões contra os problemas que afligem a população, passa a se degladiar. Nós temos, desde o início da autoridade, desde a autoridade mais simples, na escala dos poderes, pessoas querendo aparecer a qualquer custo. Nós temos delegado de polícia que quer aparecer em cima de alguém para poder fazer média, para poder sair na mídia e para poder ser promovido, e aí invade residências, bate nas pessoas, prende pessoas absurdamente contra a lei, sem mandado de prisão e sem flagrante. E as nossas cadeias têm 40% de presos sem mandato de prisão e sem inquérito. Esse é o Estado que nós temos que encarar. Que as pessoas têm que aprender a respeitar. Nós temos promotor de justiça que quer aparecer, aí começa a denunciar político. Por que não denuncia o crime organizado matando pessoas aí permanentemente, como fez agora em São Paulo? Por que o Ministério Público não está de olho no tráfico de droga, que está na Praia do Canto, está em Jardim da Penha, está em tudo quanto é lugar? Por que o Ministério Público não toma providência com isso? Mas quer denunciar prefeito, quer denunciar vereador, quer denunciar deputado, mas não denuncia desembargador, não denuncia promotor. Se nós formos falar aqui o que tem promotor que faz no Estado do Espírito Santo aqui de abuso de autoridade e que dá carteirada na porta de boate e dá carteirada em bar para não pagar a conta, e qual é a providência que tem? Eu quero ver quem tem coragem de enfrentar os problemas. Prende os traficantes da Praia do Canto, que nós sabemos, todo mundo sabe quem é. Me chama para depois que eu vou dizer o nome para ver se você tem coragem de denunciar. Mas não, fica querendo fazer média. Aí fazer média é o quê? É vir aqui oferecer denúncia contra deputados, porque o servidor estava fora do gabinete, para poder sair na mídia e dizer que é fiscalizador. Então o que eu quero dizer é que a ética na autoridade precisa ser revista. Precisa ser revista para juiz fazer justiça na comarca e não ficar prendendo quem faz barulho. Tem juiz que já prendeu até papagaio porque estava falando ao lado do fórum. Mas o tráfico de criança, o tráfico de drogas no interior está igual aqui em Vitória, sem nenhuma providência. Eu concedo uma parte, Vossa Excelência. Deputado Enivaldo dos Anjos, notadamente eu e Vossa Excelência temos maneiras diferentes de abordar os assuntos,
mas eu não podia ficar ali sentado ouvindo uma intervenção tão apropriada de Vossa Excelência. E não porque faz críticas ao PSDB. Não quero entrar nessa seara. Eu quero fazer o que Vossa Excelência sugere de refletir o momento. E refletir o momento a partir de atitudes que estão sendo colocadas agora, que, fazendo o recorte temporal, são inversamente proporcionais ao que aconteceu no passado. Então, eu vou fazer aqui uma meia-culpa também. No passado, os movimentos sociais e populares foram às ruas pedir o impeachment do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, muitas das pessoas que foram às ruas naquele momento pedir o impeachment do Fernando Henrique Cardoso quer tratar como se ilegítimo fosse as pessoas ir às ruas pedir o impeachment da presidente do meu partido, do governo que nós representamos aqui. Primeira coisa que nós precisamos fazer é validar, porque essa é uma conquista do Estado Democrático de Direito. Então, as pessoas fazerem manifestação, está correta. Também é legítimo os movimentos sociais irem às ruas amanhã fazer uma manifestação em contrário a este movimento. Eu não acredito que seja a melhor receita, porque eu não sou adepto da divisão do povo brasileiro. Nós estamos vivendo um corte de momento, mas esse corte de momento não pode nos separar. Mas pior do que isso tudo é um presidente que, no momento em que teve seu impeachment pedido, não renunciou, sugerir que uma outra presidente agora renuncie. Soa de uma arrogância profunda, porque ele não está aconselhando a fazer aquilo que fez. Impeachment não é instrumento para tirar governo que você não gosta. Impeachment é instrumento para tirar governo de uma governante que cometeu crime. A presidente Dilma pode ter muitos defeitos, deputado Enivaldo, mas nós não podemos colar nela a imagem de criminosa, porque isso é injusto. As pessoas são donas de um preconceito profundo contra as mulheres. E a gente fala isso quando a gente vivencia o cotidiano das nossas vidas. Porque é muito fácil fazer um discurso em favor das mulheres. Todos nós aqui somos capazes de fazer. Mas no momento em que nós somos governados por uma, nós suspeitamos da sua capacidade pelo simples fato de ser mulher. Então, eu acredito realmente, como Vossa Excelência, que de maneira muito apropriada traz essa discussão, de que nós não podemos realmente partidarizar e precisamos ouvir uns aos outros. Aí eu quero terminar, deputado Enivaldo, estou tomando muito tempo de Vossa Excelência e agradeço. PT e PSDB, quando fazem uma briga como se fossem Vasco e Flamengo, promovem um desserviço à nação brasileira. Porque nada é tão bom que não possa ser corrigido e nada é tão ruim que não possa ser aproveitado. Se nós ouvíssemos o colega, se nós ouvíssemos a pessoa que está no outro partido, sem rotular, eu sou petista, então eu não presto para parte da sociedade. Ele é tucano, então ele não presta para parte da sociedade. Não. Todos nós, ao fim e ao cabo, queremos a mesma coisa, que é o bem público. Só que nós mesmos nos afastamos desse ideal quando nós rotulamos os nossos pares porque escolhemos essa ou aquela agremiação partidária. Então, eu quero aqui corroborar a minha maneira com o discurso de Vossa Excelência e dizer que nós precisamos realmente aprofundar esse debate, sem factoide, sem simplificação do que é complexo, mas todos nós num esforço conjunto para fazer com que o Brasil vá para frente. Então, quero aqui cumprimentá-lo cordialmente e agradecer a parte que Vossa Excelência me permitiu. Com certeza, deputado, até porque nós precisamos aprender, a vida partidária brasileira precisa aprender a respeitar legados administrativos e não legados partidários. O país pertence ao povo, não pertence aos partidos. E é possível e é respeitoso que uma administração contrária à outra respeite o legado administrativo se ele foi produtivo. Mas nós, no Brasil, temos mania, então os municípios também são assim. O prefeito que entra, que foi contra o que ganhou, o que sai, aliás, o que entra, destrói tudo aquilo que foi feito de bom pelo anterior, só para não deixar a marca. E isso é sentimento pequeno. E eu contesto, sim, o PSDB querer tirar proveito desse momento, dessa insatisfação popular. Porque eles não têm direito a receber essa insatisfação popular. Se tiver direito, teria que ser
a Marina Silva. Ela teria direito, sim, a essa satisfação popular, a estar nesse movimento, mas ela se comporta como estadista. Ela se comporta como uma mulher inteligente, uma mulher comprometida com a palavra e com a ética política. Por isso que ela não pula em cima de trio elétrico. Por isso que ela respeita o povo se manifestando. Agora, esse ato do PSDB é oportunismo, é falta de caráter político e é falta de encarar a nação com respeito. Porque político e partido que respeita a população não se mete, não se lança a querer colher frutos de uma insatisfação que é do povo, e a insatisfação é com a economia. A insatisfação é com o que produz parte da mídia que tem interesse partidário em querer colocar fulano ou beltrano. Porque o país vive uma dificuldade que ela não é feita simples pelo prazer do sistema político atual de querer. Quem que governando o país não quer que o país continue na boa, continue com a economia saudável, gerando emprego? A situação hoje é uma situação econômica global. E o PT precisa sair, levantar e defender o seu governo. Porque isso também é um ato que merece crítica. O partido não pode ficar se escondendo desse momento de desgraça. Tem que ter coragem, tem que fazer igual o deputado Rodrigo, ele tem que levantar e defender. Porque membros de um partido que não o defende não são merecedores de ser do partido. Nós precisamos mudar a ética da política. Não é só quem está por cima que tem que aparecer, não. Quem está por baixo também tem que colocar a sua posição, tem que mostrar a sua opinião. Nós não podemos viver oportunismo permanente na vida partidária e política desse país. Pessoas mudando de lado de acordo com o que ganham. Já estão discutindo um governo paralelo. Já estão fazendo acordo. E aí nós temos o nosso infalível PMDB, que fica de olho nas duas posições, aonde pula na hora que vai ficar do lado por cima. Isso é uma vergonha. A nação se envergonha disso. É dos seus políticos que não têm posição. E principalmente dos seus políticos e das autoridades que não têm coragem. Nós pagamos a justiça cara para defender a sociedade e não defende. É assalto o dia inteiro, é roubo o dia inteiro. São pessoas morrendo nas áreas de lazer, nos bares e na avenida. Nós pagamos o Ministério Público para fazer um trabalho sério e o Ministério Público só quer fazer mídia. Só quer ficar atrás de político para poder aparecer, mas não contém, não denuncia. Nós estamos aí com um juiz que morreu em plena luz do dia e até hoje o Ministério Público não conseguiu condenar ninguém. Nós precisamos de gente que tenha coragem. Os órgãos custam muito caro. O Espírito Santo gasta 2 bilhões com a Assembleia, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com o Judiciário, sendo que o Judiciário só é 1 bilhão e 100 para ter que justiça. Para você não poder descer da calçada, para você poder andar na rua, para você não poder ir nem na padaria depois de noite. Isso é que tem que juntar as autoridades, se reunir e tomar providência, não é ficar só fazendo mídia. É trabalhar, juiz tem que trabalhar, promotor tem que trabalhar, político tem que trabalhar, porque são remunerados pelo povo. E essa é a grande verdade, senhor presidente. Nós não temos nenhum orgulho, nem devemos ter, do PSDB pelo que ele está fazendo, contribuindo com um desserviço à nação. Não é assim que se faz política. Política se faz com ética e com respeito. E quem perdeu tem que ter muito mais ética e muito mais respeito do que aqueles que não participaram ativamente da campanha.